Acordei sobressaltado com o calor suave de lábios pressionados contra os meus. No quarto escuro do nosso apartamento em Lisboa, Pedro, meu companheiro de quarto há 2 anos, recuou rapidamente, o rosto pálido de choque ao perceber que eu não estava mais dormindo. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida, quebrado apenas pelo som distante dos elétricos a subir a rua estreita do bairro Alto. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito, e as palavras não vinham. Eu, Tiago, 27 anos, designer gráfico que fugira do norte conservador para a capital, sempre me via como o cara normal, o que partilhava contas, ria das piadas e sonhava com uma vida tranquila. Mas naquele instante, tudo desabou. Pedro, professor de história com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava as noites de estudo, ficou parado à beira da minha cama, as mãos tremendo ligeiramente. Tiago, eu pensei que estavas a dormir profundamente. Desculpa, não sei o que me deu, murmurou ele finalmente, a voz rouca de emoção contida. Levantei-me devagar, o lençol escorregando, e acendi a luz fraca do candeeiro. O que foi isso, Pedro? Um beijo. Em mim. A pergunta saiu mais dura do que eu queria, mas a confusão dentro de mim era um vórtice. Ele sentou-se na beira da cama, os ombros caídos, e começou a falar. Contou como há meses lutava contra sentimentos que não conseguia mais esconder, como a nossa amizade diária, os jantares improvisados na cozinha pequena, os passeios pelo Tejo ao fim da tarde, as conversas até de madrugada sobre livros e vida, tinha-se transformado em algo mais profundo. Eu não planeei. Só quando te vi ali, vulnerável, o coração falou antes da razão, disse ele, os olhos fixos no chão. Eu ouvia, mas a mente girava, e a minha família em Braga, os tios que ainda faziam piadas sobre aqueles tipos, a minha mãe que sonhava com netos e uma nora tradicional. E eu, que sempre me sentira atraído por raparigas, ou pelo menos pensava que sim. A conversa durou até o amanhecer, quando o sol começou a pintar as telhas vermelhas do telhado em frente. Saí para o balcão minúsculo, o ar fresco de Lisboa batendo no rosto, e pela primeira vez questionei tudo o que eu era. Pedro ficou dentro, respeitando o espaço, mas o laço entre nós já não era o mesmo. Naqueles primeiros dias, a rotina continuou, ele a preparar café, eu a editar projetos no computador, mas cada olhar trocado carregava um peso novo. Eu evitava o contacto visual, mas à noite, deitado, revivia o toque daqueles lábios e o sussurro que se seguiu. Não quero perder-te como amigo, mas não consigo fingir mais. A crise interna começava ali, sutil, mas inescapável. Caminhei sozinho pelo mirador da Senhora do Monte, vendo a cidade espalhar-se lá embaixo, e senti o primeiro aperto no peito. E se isto fosse o começo de algo que eu não podia controlar? A família ligava aos fins de semana, a voz da mãe cheia de expectativas antigas, e eu respondia com mentiras curtas, tudo bem por aqui. Pedro notava o meu desconforto e propunha conversas calmas, mas eu adiava. Um dia, depois do trabalho, ele sugeriu um passeio até ao rio. Sentados num banco perto da estação do Cais do Sodré, ele falou da sua própria jornada, de como crescer em Lisboa e aceitar a cedo quem era, sem o peso do norte rural que eu carregava. Não é fácil para ninguém, Tiago. Mas esconder dói mais, disse ele, a mão perto da minha sem tocar. Eu assenti, mas por dentro lutava. Aquele beijo roubado tinha aberto uma porta que eu não sabia se queria fechar. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa, jantares mudos, risos forçados com amigos comuns que nada sabiam. Um deles, o Carlos, brincou certa noite no bar, vocês dois parecem um casal velho. O comentário caiu como uma bomba, e eu ri alto demais, mas Pedro apenas sorriu triste. À noite, sozinho no quarto, eu escrevia no caderno coisas que nunca diria em voz alta, e se eu também sentir algo? E se a vida que planeei for uma mentira? A transformação começava devagar, como as ondas do Tejo que batiam nos pilares do ponte. Lisboa, com as suas ruas inclinadas e luz dourada, testemunhava o meu primeiro passo rumo ao desconhecido, e eu sabia que nada voltaria a ser como antes. A semana seguinte trouxe mais perguntas do que respostas. Pedro manteve a distância respeitosa, preparando o pequeno almoço como sempre, mas os seus olhos carregavam uma tristeza que eu não conseguia ignorar. Eu, por outro lado, mergulhava no trabalho, editando logótipos para clientes até tarde, na esperança de que o cansaço apagasse os pensamentos. Mas à noite, deitado na cama onde tudo começara, o beijo voltava como um eco. Uma tarde, depois de uma reunião virtual com um cliente de Porto, recebi uma chamada da mãe. Tiago, quando vens a casa? O teu pai quer falar contigo sobre o negócio da família. A voz dela era calorosa, mas carregada de expectativas, o regresso ao norte, o casamento com alguém, normal, os netos. Desliguei com o coração apertado e encontrei Pedro na cozinha, a cortar legumes para o jantar. Preciso de ar, disse eu, e ele propôs caminharmos até ao Parque Eduardo VII. Lá, entre as árvores alinhadas e o panorama da cidade, ele falou pela primeira vez abertamente sobre o medo.
Eu não queria pressionar-te, Tiago. Mas aquele momento foi sincero. Se queres que eu procure outro apartamento, digo já. A oferta doeu mais do que eu esperava. Neguei com a cabeça, mas por dentro sentia o pânico crescer, e se eu perdesse a amizade que era o meu apoio em Lisboa? A conversa estendeu-se até ao pôr do sol, com ele contando histórias da sua família mais aberta, tios que aceitavam sem drama. Eu, em contraste, lembrava as festas em Braga onde qualquer desvio era comentado em sussurros. Não sei quem sou agora, confessei finalmente, a voz trêmula. Pedro ouviu sem julgar, e pela primeira vez tocou-me o ombro, um gesto leve, de amigo. Naquela noite, voltámos em silêncio, mas algo mudara, a tensão transformava-se em compreensão mútua. No dia seguinte, um amigo comum, a Ana, convidou-nos para um jantar. Durante a refeição, ela notou o nosso estranhamento e perguntou diretamente: vocês brigaram? Pedro riu, desviando, mas eu senti o rubor subir. Depois, sozinho em casa, escrevi no caderno outra página: talvez isto seja o começo da minha verdade. A crise aprofundava-se quando recebi um e-mail do pai: vem passar o fim de semana. Há coisas para discutir. Sabia que era sobre o futuro, mas agora carregava um segredo que pesava como chumbo. Pedro sugeriu que eu fosse, mas com honestidade. Não escondas quem estás a tornar-te, disse ele uma manhã, enquanto tomávamos café no balcão. A sua paciência era um bálsamo e uma provocação ao mesmo tempo. Comecei a reparar em pequenos detalhes, o jeito como ele ria, o cuidado com que arrumava as minhas coisas, a forma como os nossos olhares se cruzavam mais tempo do que antes. A amizade evoluía, mas eu resistia, marcando encontros com raparigas conhecidas para testar. Uma delas, a Sofia, foi simpática, mas o beijo de despedida deixou-me vazio, nada como o choque daquele momento roubado. Pedro notou o meu retorno calado e não perguntou, apenas preparou um chá quente. Estás bem, foi tudo. Aquele apoio silencioso começou a rachar as minhas defesas. Lisboa, com as suas festas de rua e luzes noturnas, tornava-se palco da minha luta interna, o medo da rejeição familiar contra a possibilidade de uma vida autêntica. Um fim de semana em Braga aproximava-se, e eu sabia que a escolha se aproximava. O comboio para Braga balançava ritmicamente, e eu olhava pela janela às colinas verdes do Minho, o coração apertado. Pedro ficara em Lisboa, enviando uma mensagem simples: se precisares, liga. A casa da família cheirava a pão fresco e tradição. A mãe abraçou-me forte, o pai falou de negócios e um bom partido. Durante o jantar, as perguntas vieram: e namoradas? Já tens idade? Respondi com evasivas, mas o peso do segredo crescia. Na cama antiga do meu quarto de infância, revivi o beijo e a conversa, sentindo-me um estranho na própria vida. No dia seguinte, o tio comentou uma notícia sobre direitos LGBT na televisão: essas coisas não são naturais. O comentário caiu como uma pedra, e eu saí para caminhar pelo rio, questionando tudo. Regressei a Lisboa com a mente em turbilhão. Pedro esperava-me com um jantar simples, e a conversa fluiu natural. Contei-lhe a visita, as pressões, e ele ouviu, depois partilhou a sua própria história de coming out aos 20 anos. A família aceitou devagar, mas o amor verdadeiro vale a luta, disse ele. Aquela noite marcou o primeiro passo real, admiti que sentia algo além de amizade. Não foi declaração grandiosa, apenas talvez eu também. Ele sorriu, e o ar entre nós aliviou. Mas o conflito interno não acabou. Amigos do trabalho notaram mudanças no meu humor, e um colega fez uma piada inocente que me magoou. Em casa, começámos a falar mais abertamente, sobre medos, sonhos, o futuro. Um passeio pelo Alfama, entre ruas estreitas e azulejos antigos, tornou-se momento de conexão. Sentados num degrau, as mãos roçaram sem intenção, e o toque enviou um arrepio. Pedro não pressionou, mas a compreensão crescia. A crise familiar veio quando a mãe telefonou: ouvi rumores estranhos sobre ti em Lisboa. Neguei, mas a mentira pesava. Pedro propôs um fim de semana juntos na costa, para clarear ideias. Em Cascais, caminhando pela praia, falámos de sacrifícios. Ele ofereceu mudar-se se eu precisasse de espaço, eu recusei. Aquele fim de semana solidificou a amizade em algo mais profundo, ainda sem rótulos. De volta, um mal-entendido com um amigo comum, que viu uma mensagem ambígua, quase quebrou tudo. Pedro explicou calmamente, mas eu entrei em pânico, isolando-me por dias. A reflexão veio dura, esconder doía mais que enfrentar. Lisboa testemunhava a minha lenta aceitação, com os seus miradouros e ventos atlânticos. A jornada emocional acelerava, preparando o terreno para escolhas maiores. A tensão atingiu o pico quando organizei uma festa em casa para celebrar um projeto grande. Amigos enchiam o apartamento, música alta, risos. Pedro ajudava na cozinha, os nossos olhares cúmplices.
Mas quando um convidado, o antigo colega da universidade, fez uma piada sobre dois solteiros que vivem juntos, o silêncio caiu. Eu ri forçado, mas Pedro afastou-se, magoado. Depois da festa, a discussão explodiu. Não aguento mais esconder, Tiago. Ou aceitas ou deixo-te em paz. As palavras dele cortaram fundo. Passei a noite em claro, revivendo momentos, o beijo inicial, as conversas, os passeios. De manhã, pedi desculpa e admiti, tenho medo, mas não quero perder-te. A reconciliação veio lenta, com um abraço longo e honesto. Mas a família pressionava mais. O pai marcou uma visita surpresa a Lisboa. Quando chegou, o ambiente ficou tenso. Ele viu a proximidade nossa e questionou diretamente. Pedro saiu para dar espaço, e eu enfrentei o confronto. Isto não é normal, filho, disse o pai. As lágrimas vieram, e eu defendi pela primeira vez, isto sou eu. Ele partiu abalado, mas a semente da aceitação plantada. Pedro voltou, e juntos processámos o momento. A viagem ao norte para tentar reconciliação familiar trouxe mais conflitos, tios distantes, sussurros na aldeia. Regressei mudado, com Pedro como apoio constante. O mal-entendido maior surgiu quando um ex-colega espalhou rumores no trabalho. A crise profissional juntou-se à emocional, e eu quase desisti. Mas Pedro organizou uma noite calma, com jantar e conversa profunda sobre HY Sacrifice. Se precisares, eu saio da tua vida para te proteger. A oferta tocou-me, e recusei, percebendo o amor verdadeiro. A jornada de crescimento acelerava, eu começava a aceitar a identidade, enfrentando preconceitos internos e externos. Lisboa, com as suas pontes e luzes, simbolizava a esperança. Os meses seguintes trouxeram equilíbrio frágil. Pedro e eu navegávamos a nova dinâmica com cuidado, partilhando momentos simples, cafés no chiado, filmes em casa, conversas sobre o futuro. A família, depois de muitas chamadas, começou a suavizar, a mãe aceitou devagar, o pai ainda distante mas sem rejeição total. Um amigo traiu a confiança ao comentar publicamente, levando a uma discussão dura que testou a nossa ligação. Eu defendi Pedro, e aquele ato marcou o meu despertar completo. Sacrificámos planos antigos, eu recusei um emprego no norte para ficar em Lisboa, ele adiou uma viagem para me apoiar. O clímax veio numa viagem ao Douro, onde, num mirador com vista para as vinhas, admitimos abertamente os sentimentos. O beijo inicial foi o começo de tudo, disse Pedro. Eu concordei, e o abraço selou a transformação. De volta, a vida estabilizou, amizade evoluída para amor maduro, com respeito e crescimento mútuo. Enfrentámos olhares sociais, mas a força interna venceu. A jornada completa mostrou que escolhas honestas trazem paz. A nossa relação, nascida de um momento inesperado, provou ser duradoura. É verdade ou falso que um gesto inesperado durante o sono pode revelar a verdadeira identidade de um homem e mudar para sempre o curso de duas vidas sem destruir as raízes familiares?